O ex-vereador de São Luís, José Benedito Pinto, mais conhecido no meio político como J. Pinto, é o entrevistado de hoje do programa Retrato. Hoje, deputado estadual em seu primeiro mandato, mas com uma experiência já de muito tempo. Em São Luís, ocupou o cargo de superintendente de articulação metropolitana da cidade e também foi secretário de Desenvolvimento e Articulação Metropolitana de São Luís. O deputado J. Pinto é o nosso convidado de hoje. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado. Deputado, nós estamos dando em primeira mão no programa Retrato já um furo de reportagem, uma notícia em primeira mão. O lançamento de seu livro autobiográfico. Qual é o tema do livro e o que ele vai revelar que atualmente os eleitores e espectadores da TV Assembleia ainda não conhecem sobre o deputado J. Pinto? É verdade, em primeira mão aqui, nesse momento, nós há algum tempo pensamos de retratar a história de um caboclo da Baixada, né, escrevendo, e nós começamos a escrever alguns pontos importantes desse caboclo da Baixada. Importante para quem não nos conhece, importante para os nossos filhos, para os netos, bisnetos, as pessoas que só daqui a alguns anos só ouviram falar do deputado J. Pinto, do vereador J. Pinto, daquele caboclo da Baixada J. Pinto. Então nós estamos com essa ideia. Nós estamos começando, não tem ainda previsão de quando vamos lançar esse livro. Agora, aqui vamos lançar esse livro com essa biografia. Nós estamos praticamente vendo essa questão com o título A História de um Caboclo da Baixada. O senhor tem esse tema no livro, obviamente, a Baixada Maranhense é uma das regiões mais pobres do estado do Maranhão e até do Brasil. E o senhor aqui no parlamento sempre defendeu a bandeira de desenvolvimento e luta pela Baixada Maranhense. Quais foram os desafios e os principais problemas que o senhor enfrentou enquanto alguém que nasceu lá e conhece bem a realidade daquela região? Olha, deixa eu falar, só quem conhece bem a realidade da Baixada Maranhense, que viveu e que vive e que conhece essa realidade. Nós que nascemos na Baixada Maranhense, naquela região de São Batista, uma localidade chamada Enseados dos Bezerros, vivi lá praticamente até meus 11 anos. E aos 11 anos, naquela época, os pais mandavam os filhos para a cidade para estudar. Mas nas minhas férias, sempre eu voltava para ajudar meus pais, também nos seus plantios. E era o período que a gente gostava, né? Seria meio do ano, final do ano, no período de férias. E nós, nessas idas e vindas, nós fomos observando o tanto que aquela população, aquele povo da Baixada Maranhense tinha dificuldade em diversos setores. E aconteceu, a gente, por um acaso, né, começar a militar em partidos políticos e, de repente, começar a disputar algumas eleições. E nós tínhamos o meu pai, que já faleceu, tinha 91 anos, faleceu faz 3 anos, ele sempre dizia, vamos trabalhar para ajudar aquele povo da Baixada Maranhense, da nossa terra. E sempre eu tive como essa meta de poder dar nossa contribuição para aquela região da Baixada Maranhense. Uma região que realmente precisa muito, riquíssima, uma região riquíssima, né? Mas ao mesmo tempo pobre, precisando, digamos, eu sempre digo que a Baixada Maranhense é uma serra pelada mal lapidada. E depois eu vou te explicar o porquê. Mas nesse período todo, quando nós decidimos ingressar na política, nós, no primeiro momento, disputar a eleição em São Luís, vereador. Disputamos 3 eleições, apenas... Isso o senhor já estava com que idade? Eu disputei, acho que comecei com meus 26 anos, disputando a eleição. Mas, por acaso, na última eleição, que foi a 2008, eu disputei a eleição de vereador, fui o 5º mais votado em São Luís, mas não consegui chegar porque, devido a essas questões de coligações, nós tivemos assim um problema seríssimo. O 5º mais votado em São Luís, mas não chegamos a eleger devido à questão de coligação, que esse é um problema seríssimo. Mas partimos, e para a eleição de 2010 eu não seria candidato a deputado, mas houve um momento, já meu pai já enfermo, no leito do hospital, ele me pedia muito que a gente disputasse a eleição de estadual. E a última vez que eu tive com meu pai, no leito do hospital, ele me pedia para que a gente saísse
para disputar a eleição de deputado estadual. Naquele momento, fui para casa, quando chegou a noite, recebi a ligação do óbito dele, falecimento, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu praticamente decidi disputar a eleição em cima já das convenções. E aí eu cheguei realmente com, digamos, já com essa proposta de trabalhar pelo estado do Maranhão, mas também de pegar aquela região da Baixada Maranhense como uma prioridade no meu mandato. Por isso que eu levantei essa bandeira da Baixada Maranhense e, graças a Deus, a gente vem trabalhando. Criamos, de início, a Frente Parlamentar em Defesa da Baixada, você acompanhou, com diversos deputados compondo essa frente, e, graças a Deus, nós estamos tendo avanços extraordinários em relação a essa questão da Frente da Baixada, levando alguns grandes investimentos e grandes obras para a Baixada Maranhense. Agora, antes da carreira política, obviamente, você teve uma carreira empresarial. Fez carreira em uma multinacional e também como empresário. Como é que foi esse processo e de que forma o J. Pinto, empresário, acabou trazendo lições do mundo dos negócios, da administração, para o mundo da política? É interessante. E tem vezes, você falava muito bem, tem vezes o cidadão conhece só o deputado J. Pinto, mas a história dele, geralmente, as pessoas são poucos que conhecem. Só para ter uma ideia, antes de militar na política, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com meus 13 anos eu já estava trabalhando. Com meus 18 anos eu ingressei no Exército Brasileiro e com meus 19 anos, saindo já do Exército, eu ingressei numa multinacional, foi a Alumar, né? Na Alumar. E a Alumar, praticamente, eu fiquei 17 anos na Alumar. Uma vitória para um jovem que veio do interior da Baixada, não? E na Alumar, na realidade, eu fui o primeiro funcionário que foi voluntário número 1 da Fundação Alcoa. A Alumar tem uma fundação e essa fundação ela fazia um trabalho social no cinturão verde ali da empresa. E foi ali que começou tudo, na realidade. Ali nós começamos a fazer um trabalho comunitário e social com aquelas comunidades. E um dia, por acaso, nós estávamos ali em Pedrinhas, no bairro ali, Pissarra, Pedrinhas, uma tarde chuvosa, e lá numa reunião com as mães, um problema já de conflitos de área, e eu estava lá representando a empresa. De repente chega uma caminhonete lá, um senhor saltou para passar a chuva, era o Dr. Jackson Lago, Jackson Lago. E o Dr. Jackson saltou, ficou lá observando a reunião. Depois, antes daí, ele foi, se apresentou, ele disse, passe lá no partido, lá no PDT. Eu disse, tá bom. Um dia, conscientemente, eu fui passando bem, coincidência ou não, em frente à sede do partido do PDT, e o Dr. Jackson vai saindo. Ele disse, paz, você não veio aqui? Eu entrei no partido. Lembrou, me convidou para filiar no PDT, na época no PDT. E nós nos filiamos no PDT, e aí começamos a frequentar reuniões, né? E o Dr. Jackson, eu sempre digo que foi uma pessoa fundamental nesse processo político nosso, foi uma pessoa que me convidou para filiar no partido, nos convidou para ser candidato a vereador na época. E por isso que eu tenho um respeito muito grande, uma admiração muito grande pela memória do Dr. Jackson. E aí nós começamos a participar da vida, do dia a dia do partidário, né, das discussões do partido, trabalhando ainda na Alumar, avançando, fazendo um trabalho social forte ali na zona rural, em volta, naqueles bairros em volta da Alumar, que se chama Cinturão Verde. E aí, meu amigo, depois que a gente entra na política, nessas discussões, e as coisas vão acontecendo, quando você acorda praticamente, você já está exatamente envolvido no processo. E a gente avançamos, e eu sempre digo, a Alumar foi uma grande universidade na minha vida profissional. Foi lá que realmente nós nos preparamos, lá nós trabalhamos com diversos profissionais, não só aqui do nosso estado, do Brasil, mas também profissionais que vieram de outros países. E nós entramos lá como um operário mesmo, e quando saímos da Alumar, só ter uma ideia, nós fomos homenageados pelo Frank, um dos diretores da Alcoa, né, e pela toda o staff da Alumar,
como um funcionário padrão. E eu agradeço muito, até hoje tenho uma boa relação com a empresa, sempre vou na empresa, sempre sou convidado para ir na empresa. Então, eu sempre, nas minhas palestras, quando eu dou em palestras, somente em igrejas, eu digo que a Alumar é uma referência e foi, digamos assim, uma grande universidade na minha vida. Interessante esse aprendizado que o mundo empresarial trouxe. Aqui já no parlamento, existe algum tipo de relação mais direta, assim, ferramentas de administração, de gestão, que o senhor gosta de implementar no dia a dia do parlamento? Assim, eu acho que, eu sempre digo que o cidadão, quando ele vem de uma empresa, do processo privado, ele vem com know-how, ele vem com experiências fantásticas. Logicamente, quando eu saí da Alumar, nós montamos, a família montou a empresa, e essa empresa nós trouxemos todas essas técnicas, esse aprendizado da Alumar. E serviu muito para esse momento novo aqui no Parlamento Estadual, né? A gente praticamente passa a ver a coisa mais globalizada, o mundo mais amplo, a gente passa a ver mais a distância. Então isso nos ajuda muito nessa discussão, somente em diversas discussões que são tratadas aqui nessa casa. Então eu sempre agradeço a Deus por esse momento e graças a Deus por onde eu passei, tudo que eu fiz na vida, a gente fez com sucesso e dando certo, porque além de ser uma pessoa de muita fé, sempre coloco tudo em primeiro lugar na mão de Deus. Deus é que mostra o caminho, Deus que ilumina, eu sou de muita fé e as coisas têm acontecido na minha vida de uma forma que todo dia eu agradeço a Deus de manhã, de tarde, de noite, porque é um caboclo, como eu digo, que vem lá da Baixada Maranhense, que vem para estudar aqui e eu venho de família muito humilde e a gente começa a passar alguns obstáculos e chegando em um lugar que muitas pessoas realmente almejam, querem chegar e não é fácil chegar, digamos, num processo, tem vezes de quase mais de 500 candidatos, apenas 42, ou tem vezes mais de 1.000 candidatos, a última eleição, 600 e poucos candidatos, e apenas 42. Então nós estamos aqui, eu espero quando chegar no final desse mandato, a gente volte para casa, mas com a consciência tranquila. Volto, estou dizendo, no final do mandato, mas que o objetivo é retornar para essa casa. Qual é a grande diferença da Baixada Maranhense, da sua infância para a Baixada de hoje? Houve avanço significativo? Houve sim. Só para você ter uma ideia, no tempo da nossa infância, se você fosse ver o telefone que tinha lá, o menino botava lá 2 caixas de fósforo, passou um fiozinho, era o telefone. Hoje você chega na Baixada Maranhense, todo garoto, toda criança está lá com um telefone lá, praticamente todo lugar pegando internet, não é verdade? Antigamente você chegava no interior, o carrinho era um carrinho lá de lata, com roda de borracha de chinelo. Hoje, tem vezes que você chegar em qualquer município, o menino está lá com o controle remoto. Houve avanço sim na questão televisão, que antigamente não se via falar em televisão nos interiores, a questão da telefonia, estradas, as escolas, só para você ter uma ideia, antigamente nos municípios mais pobres, o cidadão ia estudar, o garoto tinha vezes para atravessar para a escola dele, ele tinha que levar os livros dele em uma sacolinha de plástico para não molhar, que ele tinha que passar alguns lugares onde tinha água, até que pegar o que quiser. Era uma dificuldade enorme. Hoje não. Todos esses anos aí, esse novo momento, você vê que praticamente todos os municípios hoje têm acesso, bons acessos, mesmo ainda com precariedade, mas de ir e vir, boas escolas, e houve avanço extraordinário. O garoto de hoje, o jovem de hoje, não só o jovem de hoje, a população de hoje do interior, às vezes ele está mais bem informado que o cidadão que mora na cidade. Eu acredito que um parlamentar que chega aonde o senhor chegou, com essa versatilidade de trabalhar no mundo empresarial, de ter uma empresa própria, de ter essas experiências políticas, inclusive como vereador de São Luís, quando vê o seu autorretrato, já que o senhor está escrevendo uma biografia, e imagina o jovem que está lá na Baixada hoje, que às vezes não tem perspectiva, não tem esperança, até porque nós sabemos que o mercado por si só já é difícil, quanto mais para um jovem que vive numa das regiões mais pobres do Brasil. Qual é a sensação que dá, qual é o tipo de motivação que o senhor daria para essa juventude e como que o deputado J. Pinto está trabalhando nesse sentido? Olha, veja bem, quando eu chego, principalmente no interior, qualquer que seja o município do estado do Maranhão, eu faço questão de falar para aquela população, para aquele povo,
Da onde que nós vimos? A nossa caminhada. Para que aquele cidadão que está lá no interior, lá no campo, que ele sonha um dia em vir para a capital, para a cidade, ser alguém, que ele possa sonhar um dia ser um doutor, um juiz, um deputado, um governador. Eu sempre coloco e dou esse exemplo, da onde eu vim e como é que foi a nossa trajetória. Até para motivar esse jovem que está no interior, né? E hoje a gente observa que muitos jovens que estão no interior do estado do Maranhão, eles têm diversos sonhos. A gente chega, a gente conversa com um jovem lá, o objetivo dele é fazer uma faculdade, é vir para a cidade, ser alguém, montar o negócio dele, e a gente motiva muito. E por isso que eu dou sempre esses bons exemplos, né, de vida, de caminhada, de trajetória, para que a gente possa também, aquele garoto que está lá hoje sonhando, um dia ele possa também ser uma pessoa importante do estado do Maranhão. Estamos falando do interior do estado, mas o senhor tem como uma das prioridades a questão metropolitana de São Luís. No seu mandato como vereador de São Luís, já ocupou cargos nesse sentido. Como é que foi essa experiência e de que forma isso contribuiu para o projeto atual que o senhor defende, que seria a metropolização da região de São Luís? Olha, a questão da metropolização, quando eu fui, antes de ser vereador, eu assumi a Superintendência de Articulação Metropolitana e depois a Secretaria de Articulação Metropolitana. E nós tínhamos como meta naquele momento, primeiro momento que identifiquei, que nós morávamos numa cidade, numa região metropolitana ilegal. O que é isso? Você morava em São Luís, divisa com Ribamar, Raposa e Ribamar, mas o cidadão não sabia se pertencia a São Luís ou a Ribamar, a São Luís ou Passo ou Ribamar. E nós tivemos um trabalho de primeiro mostrar até para a Assembleia Legislativa na época, que o presidente era o saudoso João Evangelista, que era necessário naquele momento a Assembleia Legislativa apresentar um projeto corrigindo essas pequenas distorções. E naquele momento nós apresentamos na Assembleia Legislativa. O que acontecia naquele momento? O cidadão ele dormia com a cabeça para São Luís e com os pés para Ribamar, não é isso? Aí o cidadão recebia IPTU de São Luís e de Ribamar. Tem vezes que ele recebia o IPTU de São Luís, de Ribamar e de Passo. Seria bom que ele recebesse também as obras em dobro. Exatamente. Não, e era o contrário. E não recebia as obras porque São Luís dizia que não pertencia a ele, Ribamar dizia que não pertencia. Um jogo de empurra. Exatamente. Então, nós tivemos essa preocupação de apresentar esse projeto. Esse projeto foi apresentado na época na Assembleia Legislativa. Mas aí a prefeitura de Ribamar, na época, entrou na Justiça e ficou parado, já com o projeto da metropolização já aprovado aqui nessa casa. O que acontece é que nós observamos, naquele momento, que não havia interesse por parte dos gestores de sentar na mesa para tentar resolver a situação. Olha que já faz um bom tempo, né? Essa lei é do ex-deputado Francisco Martins, depois o ex-deputado Alberto Franco fez uma emenda e já tem a segunda emenda de minha autoria, incorporando mais 3 municípios, que é Bacabeira, Rosário e Santa Rita. Diante dessa questão aí, quando assumi a secretaria, encaminhamos, deixamos tudo encaminhados. Assumi como vereador de São Luís. Como vereador de São Luís, puxei diversos painéis, diversas discussões, inclusive sentamos lá. Governador na época, me parece que era o Zé Reinaldo, sentamos com os prefeitos da região metropolitana, todos os prefeitos e presidente de Câmara, para um entendimento. Ficou praticamente sacramentado, não aconteceu. Agora nós estamos nessa nova caminhada. É tanto que, depois da incorporação desses 3 municípios, nós vamos discutir nessa casa, uma audiência com todos os prefeitos, presidentes de câmaras, governo do estado, para que a gente possa, porque não é só ter a lei da metropolização, é ter também o documento que você possa estar, naquele documento, todos os pontos, amarrando todos os pontos, Estado, Governo do Estado, Prefeitura e Câmara, para a gestão metropolitana. Não é? Distribuindo as responsabilidades. E que isso também, um outro projeto, está pronto, o Governo do Estado está pronto. Eu ia apresentar
esse projeto. O governo do Estado acha que esse projeto quem tem que apresentar eles. Como eles não apresentaram até este momento, aí nós vamos puxar essa discussão e nessa discussão aqui nessa casa, nós pretendemos nesse dia ser com uma carta compromisso, com data, prazo, para que nós possamos aqui iniciar a gestão metropolitana, que irá ganhar todos os municípios. Só para você ter uma ideia, hoje há uma perca de receita de mais de 120 milhões por mês pela falta da implementação da região metropolitana. Ainda quando vereador, que outro projeto o senhor daria destaque, visto que hoje a sociedade cobra muito da Câmara de Vereadores uma pressão maior sobre a Prefeitura, uma fiscalização maior e também transparência, não? Não, eu vou falar um projeto meu que interessante, que é um projeto que já no final do meu mandato nós aprovamos, por um descuido do ex-prefeito Tadeu, ele não sancionou. O então prefeito João Castelo, ele ia sancionar, mas por questões políticas eles não sancionaram, que era, digamos, a gratuidade do fartamento escolar para todos os alunos da rede municipal. Aquele projeto é meu, de minha autoria. O que eu disse para o prefeito na época? Prefeito, não importa que você sancione meu projeto, eu quero que aconteça. E aconteceu. Quando aconteceu, digamos, só em algumas escolas, aí eu tive diversas conversas e depois de algumas conversas, levaram para todas as escolas, né? Nós também tivemos alguns projetos importantes, aquele projeto que disciplina a questão dos flanelinhas, é nosso, nossa autoria. A questão também importante, que na época era a isenção para os taxistas. Nós temos diversos, se for lembrar agora, tem que pegar muitos projetos. Da mesma forma como aqui, mesmo que eu cheguei aqui, eu estava observando recentemente, nós já temos uma pilha de projetos aqui apresentados, alguns já sancionados pela governadora do Estado, centenas de requerimentos, indicações. Então, nossa proposta é exatamente apresentar proposições que possam levar à população benefícios. Eu acredito que dentro desses benefícios, logicamente, e um detalhe interessante, todos os projetos que eu apresento aqui são projetos que vêm da sociedade. E eu discuto com a população esse projeto. Atende a demanda. Para que, quem sabe, a verdadeira demanda das necessidades desses projetos apresentados aqui é a população que vive e mora naquela região. Então, todos os projetos nossos são discutidos com a população. Até vezes eu procuro alguns profissionais da área para nos ajudar a discutir esse projeto. E essa casa tem um corpo técnico fantástico, que tem nos ajudado muito, né, comandado pelo Dr. Lula, que também dá os reparos finais nos projetos. Além de todas essas atividades parlamentares, o deputado J. Pinto também aqui tem um projeto que ganhou bastante notoriedade devido à sua repercussão técnica, inclusive, Diques da Baixada. Em que ponto está esse projeto? Quais são os aliados que o senhor conseguiu, inclusive no governo estadual? E quando que a população daquela região pode esperar que essa obra realmente tenha início? Olha, o Diques da Baixada talvez seja aquele projeto que mais nos deixa assim, feliz da vida, porque era um projeto que estava engavetado, um projeto que pouca gente acreditava nele, pouca gente. Quando eu apresentei para a governadora essa proposta, eu disse a ela que era possível, desde que o governo também pudesse comprometer também, pudesse ter uma decisão política, e ela chamou a equipe técnica dela na época, eu me lembro bem, o doutor Cláudio Azevedo, e outros técnicos para discutir conosco esse projeto. E eu comecei a discutir nessa casa aqui esse projeto, e alguns deputados diziam: paz, olha, nós estamos discutindo aqui há alguns anos, isso não sai do papel. Mas como um sonhador que eu sou, e por acreditar nas coisas que sempre eu busquei, eu fiz naquele momento também ver aos nossos companheiros, nossos colegas aqui nessa casa, que era importante não só o deputado J. Pinto, mas todos os deputados dessa casa lutarem. E aí teve um papel importante do presidente dessa casa, que deu todo apoio para que nós pudéssemos avançar nessa discussão. E aí nós tivemos parceiros importantes. Nós fomos em Brasília, em uma reunião com todos os deputados da Câmara Federal, da bancada maranhense,
os 4 senadores, o presidente Sarney estava presente, né, e nós apresentamos o projeto DICS da Baixada. Foi aí que praticamente a gente viu que surgiu lá a luz no fundo do túnel, né? E quando o presidente Sarney, com os senadores e deputados, se comprometeram em pegar esse projeto para que pudesse incorporar no PAC 2, aí eu não tinha a menor dúvida que ali, com essa força política, nós poderíamos conseguir. E nessa trajetória de idas e de vindas de discussão, nós discutimos muito isso na Baixada Maranhense, nós discutimos, aí veio a Codevasp para o Maranhão, né? E a Codevasp também dando todo o apoio. Esse projeto DIC da Baixada, que ele vai praticamente de Vitória até Bacurituba, são 71 quilômetros de DICs da Baixada Maranhense. O objetivo dele exatamente, além de impedir a entrada de água salgada nos campos, é reter água no campo. Quer dizer, a partir da construção desse DIC, nós vamos ter um pequeno pantanal na Baixada Maranhense. Mas o fundamental que os deputados federais, que os senadores, que os secretários que estão nessas pastas já discutindo, esta casa aqui, não só o presidente, todos os deputados também abraçaram essa causa, fez com que os DIC Baixada pudesse realmente hoje ser uma realidade. Já teve a licitação do primeiro projeto, né, que é o projeto dos projetos dos DICs, a primeira etapa, e a segunda etapa também já foi licitado, previsto para agora em novembro iniciar as obras, em novembro. Então, no momento que esses DICs da Baixada eles forem construídos, aí nós vamos ter uma baixada antes e uma depois. Uma baixada pobre antes, agora uma baixada que eu dizia antes que era uma pedra, era uma serra pelada ainda mal lapidada e desconhecida. Nós vamos ter voltar a ter fartura de peixe, nós vamos ter recurso, água em abundância para agricultura, pecuária, né? O ecoturismo na Baixada é uma coisa que vai aumentar muito. E eu tenho certeza que grandes investidores vão querer ir para aquela região tão rica. Então eu acredito que não só eu, mas essa casa, nesse processo aí, nós damos uma grande contribuição para o povo daquela região. Interessante que nós jornalistas que acompanhamos o dia a dia no parlamento, é muito comum ver os embates políticos, às vezes fervorosos, oposição, situação. E o senhor que começou sua carreira política, inclusive com a inspiração do Dr. Jackson Lago, circula bem no governo estadual hoje e aqui no parlamento sempre tem um discurso meio equilibrado, meio centrista. Como que é lidar com esse dia a dia num mundo tão diverso? Olha, é verdade. Primeiro, eu sou uma pessoa equilibrada. Eu sempre busco o equilíbrio, né? E eu sempre não saio de casa sem ler o Salmo 91, né? E o Salmo 23, né? Para que Deus nos dê a sabedoria, né? Porque você chega, de repente, você não sabe como... Você quando chega num trabalho, você não sabe como está o seu colega, o dia, com que você vai deparar naquele momento, naquele dia. Então eu busco, em primeiro lugar, o respeito aos colegas. É fundamental. Respeitar também as diferenças, né, de cores, partido. E dentro desse respeitar, você também compartilhar com os colegas aqueles momentos que eles precisam do apoio do colega, do deputado, em algumas situações que sejam matérias, o apoio de uma votação, você chegar e dar um bom dia, uma boa tarde a um cidadão, apertar a mão, dar um abraço dele, desejar um bom dia. Mesmo que ele não seja de seu bloco parlamentar. Mesmo que ele não seja. Eu me acostumo. Eu me dou muito bem com a oposição, com a situação, né? Nós temos, lá de voltar aqui, nós temos divergência, porque nós somos governo, tem oposição, respeito a posição da oposição, mas também respeito a minha posição como governo. E isso é fundamental. No parlamentar, ele ter essa postura. Essa postura que eu trouxe para essa casa, minha postura, não irei mudar um momento, qualquer que seja o governo que esteja, qualquer que seja a bancada que esteja aqui, porque eu acho que hoje nós estamos como deputado, 4 anos apenas. Amanhã eu não sei, mas o dia que você daqui eu quero deixar bons amigos, não só os parlamentares, como os profissionais dessa casa,
que eu acho que o mais importante da vida da gente é nessa estrada longa, nessa estrada que se faz caminhando, é você deixar bons amigos por onde você passar. Para encerrar, vamos falar em 2014, um ano que tem não só as eleições, mas também a Copa do Mundo. E o senhor já foi presidente de um dos maiores clubes do estado do Maranhão e com conquistas. Eu acredito que nessa época esse equilíbrio não era tão tênue assim, você partia para o ataque. Né? Porque o futebol é uma paixão, futebol é uma paixão. Eu era torcedor de arquibancada e como um bom sonhador, sonhava um dia ser presidente do motoclube. Tinha um sonho. E a coisa aconteceu. De uma forma muito rápida aconteceu de nós presidirmos um clube de massa, que no momento passava um momento difícil no estado do Maranhão e nós tivemos assim a coragem, né, de assumir o clube. Nós, naquele momento, nós tivemos assim apoio de alguns amigos, alguns empresários e dentro desse momento, nós priorizamos, inclusive, trabalhar prata da casa. Uma nova metodologia de trabalho, onde ao invés de você trazer diversos jogadores de fora, nós começamos a preparar jogadores maranhenses. Só para você ter uma ideia, eu fui bicampeão da Taça Cidade em 2004, apenas só com jogadores maranhenses. Fui campeão em 2004, apenas com 4 jogadores de fora, o resto do maranhense. Em 2005 foi quando eu trouxe mais jogadores de fora, 6, fiquei como vice-campeão. Em 2006, eu fui campeão só com jogadores maranhenses. Só com jogadores maranhenses. Foi no período que nós fomos para a Copa São Paulo, e lá nós ganhamos do São Paulo, do Grêmio, ficamos em 4º lugar porque juiz, né? Tem vezes eu não digo que eles roubam, tem vezes eles erram, né? Eles erram. Se equivoca. Mas né? Foi, digamos, quando eu deixei o clube saneado sem nenhuma dívida trabalhista, liquidei as dívidas trabalhistas do clube, construímos um centro de treinamento junto com o Eugênio Rodrigues, compramos ônibus na época e deixei o clube sem uma dívida trabalhista. Apenas tinha dívidas anteriores de INSS, que é uma coisa que era impagável. E deixei o clube com um plantel pronto para disputar as competições. Depois vieram outras gestões e agora tem um companheiro Roberto está aí, mas nunca deixei de ajudar o clube. Todo o tempo ajudando o moto, porque é uma paixão, o futebol mexe com a gente. E tem uma na história do futebol, talvez tenha algo que talvez vai estar nesse livro. De todos os presidentes que já passaram do moto, do futebol do Maranhão, eu estou na história do futebol, como presidente do moto que mais bateu no Sampaio Corrêa. Aí nós jogamos 14 vezes contra o Sampaio Corrêa, 14 vezes contra o Sampaio Corrêa, perdi uma, batei 3 e ganhei 10. E essas 10 foram uma atrás da outra. Então nós estamos na história, na escrita, né, na história do futebol maranhense, e isso foi muito prazeroso e eu não me arrependo um momento, e sempre que eu posso estou no estádio, porque futebol traz alegria. Eu sempre digo que a maior alegria do brasileiro no final de semana é o futebol, né? Não só do homem, mas também da mulher, do jovem. Tem vezes em casa é uma São Paulina com um palmeirense, cada um com a camisa, aqui é motense, São Paulino. Então nós... Você está falando como quem tem conhecimento de prática, afinal de contas, o senhor também é um habitual jogador? Também, nos momentos, nas horas vagas, né? Eu costumo correr meus 20 minutos, sempre deixo lá a marca. 20 minutos, deputado? É verdade, deixa a marca. Então nós temos esse hábito. Qual posição em campo? Atacante, né? Atacante, matador. Mas além do futebol, sempre eu gosto do meu final de semana, curtir pescar, eu gosto muito de pescar, é um hobby que eu gosto, adoro. Como caboclo do mato, sempre final de semana eu posso dar uma fugida no rancho, né? Cuidar um pouco das criações, de pescar. Então eu não esqueço, eu sempre digo que eu sempre costumo dizer o seguinte: eu sou o caboclo da Baixada, eu sou o caboclo do mato, né? Do mato no bom sentido, que gosta de estar, né, nas regiões. Por isso que no final de semana, raramente eu estou aqui em São Luís, geralmente eu estou no interior do Maranhão. Tivemos o prazer de conversar aqui com o atacante em campo e também
de caboclo a deputado. Tivemos o prazer de entrevistar um deputado que mostrou toda a sua versatilidade no campo empresarial, no campo político e também no campo propriamente dito, o campo de futebol. Deputado, foi um prazer conversar com o senhor. Prazer foi todo nosso. Eu creio que a partir de agora alguém vai conhecer mais um pouco, né, o José Benedito Pinto, né, J. Pinto. Pouco sabe, né? Sempre é bom as pessoas que talvez não estejam tão próximo, mas conhecer um pouco da vida da gente, né, das nossas raízes, a nossa trajetória. E eu quero só agradecer a você essa oportunidade de fazer com que o amigo que está aí nos assistindo possa saber e conhecer mais um pouco sobre a vida e o perfil do deputado J. Pinto. Obrigado, deputado. E se você também quiser conhecer um pouco mais sobre o perfil do seu deputado ou de todos os deputados da Assembleia Legislativa, você pode acompanhar semanalmente aqui na TV Assembleia, canal 51.2, o canal aberto digital, e também no canal 17 da TVN, ou ao vivo pelo site da Assembleia na internet. Você acompanha o programa Retrato e fica por dentro de tudo que acontece no Parlamento. Obrigado e até a próxima.